Agora vai. Agora vai. A internet está instável aí? Tava com problema no Wi-Fi, agora já voltou. Então tá bom. Se precisar, a gente reinicia, pessoal. Espera um pouquinho. Hoje Não, a live agora vai acho ser que especialista. é que eu tava reiniciando, aí tava no 3G, na hora que ele foi entrar no Wi-Fi, tava sem internet, aí travou. Mas agora vai ficar certinho. Certo, pessoal? Então vamos começar nossa live hoje sobre como indicar ozonoterapia na rotina clínica, né? Quem está aqui é o Dr. César Prado. Nossa, uma honra ter o senhor aqui com a gente, apresentando, fazendo essa live comigo. Ele já tem bastante experiência na parte de ozonoterapia. Gostaria que o senhor se apresentasse um pouquinho para a gente, quem ainda não te conhece, para a gente dar início. Ah, legal. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, Priscila. Fico muito feliz de poder participar aí dessa sua sequência de lives aí que você está fazendo, né, uma iniciativa muito legal. Então, eu sou César Prado, eu sou médico veterinário, acupunturista, entrei na área da ozonoterapia provavelmente 2014, se eu não me engano. E desde então, minha área de atuação é, além da acupuntura, terapia com células-tronco, a ozonoterapia. E hoje em dia eu acho que a maior parte dos meus casos, da minha rotina, é com ozonoterapia especificamente. O senhor associa todas essas junto, assim, ou é separado? Como que é a sua rotina? Na maior Trabalha com parte... bastante coisa, né, da integrativa. Quando eu fui, né, eu comecei com a acupuntura, daí eu entrei para o mestrado para trabalhar com células-tronco, e aí fui indo para a área das células-tronco e acupuntura. Aí, quando eu fui para o doutorado, eu comecei a fazer o ozônio, eu tentei integrar as três coisas, né? A gente consegue até associar tudo. Na rotina, a maior associação é a acupuntura e a ozonioterapia. Tanto que a gente vê até, né, no começo dos cursos, quando aumentou a quantidade de cursos de ozonioterapia, a gente começa, inclusive, eu esqueci também de comentar, além de dar aula, né, em alguns cursos de ozonoterapia, de capacitação, eu tenho um curso que eu coordeno, né, da Fisioanimal, e a gente vai vendo que no começo, os acupunturistas que procuravam mais ozonoterapia, e com o passar dos anos, começou a mudar um pouco, e hoje em dia eu acho que a maioria são clínicos. E então a gente consegue sim associar as duas coisas, principalmente a acupuntura e o ozônio, mas uma boa parte dos pacientes hoje em dia a gente trata só, acaba vindo, né, só por conta da ozonioterapia, e muitas vezes a gente acaba fazendo só a ozonioterapia. Entendi. Então, a físio animal que estava me convidando para entrar aqui era você. Não sei. Eu Ou acho que... pessoa que ficou sem querer aqui. Pode Aquela ser que o meu tá luzinha como Vete vai César. voltar. Tá Ah, como Vete tá. César o meu. Então, a físio animal é só porque você também trabalha com a parte de fisioterapia? Ou você tem a... Isso, a Fisioanimal é uma clínica de reabilitação, e aí eu atendo lá, né, eu trabalho lá na minha área, né, que é a acupuntura, ozônio e a terapia com células-tronco. Lá é uma referência de reabilitação, mas eu acabo atendendo também outros pacientes de outras indicações, não necessariamente só a reabilitação. E aí dentro a clínica, né, ela tem um outro segmento, que é uma outra empresa de cursos, que é a Fisioanimal Cursos, e aí a gente tem o curso de ozonioterapia, capacitação, de curso avançado, a gente vai ter agora um de educação continuada dentro da ozonioterapia para pequenos animais, especificamente. Entendi. E, doutor César, entrando já um pouco no nosso tema, né? A ozonioterapia seria indicada em quais casos? São todas as doenças? Tem doença que sim, doença que não? Como que eu sei quando é que eu vou indicar? Então, Priscila, a ozonioterapia também, a gente, se for pensar, teoricamente, você tem uma grande gama, e teoricamente você poderia indicar para
todas as alterações que você for ver na rotina da clínica. O inicial e o que mais se pensa, né, inicialmente se pensava na ozonoterapia, seria na parte da reabilitação, para controle de dor, para a própria reabilitação. Então, problemas articulares, né, osteoartrites, outros problemas, por exemplo, hérnias de disco, controles de dores em coluna, e esse foi a primeira indicação que as pessoas acabam pensando. Mas hoje em dia a gente pode, tanto na área da ortopedia, né, nessa parte de controle de dor, de controle de processo inflamatório, às vezes dentro da ortopedia, doenças sistêmicas, então, por exemplo, uma artrite reumatoide, que ela é uma doença que ela se apresenta como um quadro de uma poliartrite, mas ela tem em fundo uma alteração imunológica. Então, a ozonioterapia, por ter esse efeito de modulação do sistema imunológico, também pode ser indicado. Então, dentro da ortopedia, na neurologia, também para reabilitação neurológica, o ozônio ele tem esse efeito de estimular a regeneração do sistema nervoso. Na parte até que a gente estava comentando da dermatologia, que é uma das coisas que está sendo bastante comentada, né, na ozonoterapia, a gente tem várias indicações, tanto nos tratamentos das dermatopatias, como no tratamento de ferida. A gente está utilizando bastante a ozonoterapia para o tratamento complementar de animais oncológicos, por exemplo. Como a gente tem esse efeito do ozônio de modular o sistema imunológico, de controlar o estresse oxidativo, né, ele vai estimular o sistema antioxidante endógeno, de controlar a dor, controlar a inflamação, a gente pode utilizar como um aliado. Então, na ortopedia, na dermatologia, na oncologia, pensando... Aí da oncologia, que o animal já está sendo submetido à quimioterapia. A ozonoterapia interfere na quimioterapia? Ou não. Tem que fazer separado? Tipo, no dia que fizer a quimio não faz ozônio ou não interfere? Tá. É uma pergunta legal, isso é muito importante, até como num tratamento integrativo, né? Então, quando a gente pensa na forma de atuar, né, da medicina integrativa, a gente tem que considerar vários fatores, inclusive toda a equipe que está envolvida com o animal. Então, uma coisa importante, assim, de princípio, se você, como ozonoterapeuta, vai atender um animal que está fazendo tratamento com quimioterapia, né, se não é você o responsável pelo protocolo, é sempre conversar, explicar se o oncologista, né, o veterinário não sabe tanto ou não tem muito conhecimento sobre como funciona o ozônio, aí o ozonoterapeuta ele tem que explicar como funciona para eles definirem. Tá? Às vezes não existe um protocolo exato e é uma questão de conversa entre os veterinários. Em geral, a gente tenta evitar nos dias muito próximos da quimio, tá? 1 ou 2 dias antes, 2 dias antes, 2 dias depois, a gente tenta evitar. Né, e aí depois não tem tanto problema de fazer. A não ser que, de repente, dependendo do protocolo que o oncologista estiver fazendo, ele fala, ó, daqui a 5 dias, daqui a 7 dias, você vai ter um excesso aí de estresse oxidativo. O gatinho. Ele sempre participa das lives, é meu blogueirinho. Mas então, por exemplo, se o oncologista fala que daqui a 5, 7 dias, dependendo do protocolo que ele for fazer, também vai estar o animal muito debilitado, a gente evita. Então a gente conversa com eles, mas de uma forma meio geral, eu tento evitar 2 dias antes, 2 dias depois da quimio, tá? Por questão questão física do animal ou porque pode interferir no efeito da quimioterapia? Para evitar de ter alguma interferência, tá? Muitas vezes, a quimioterapia ela também gera um estresse oxidativo bastante grande, né, dependendo do próprio fármaco, né? E aí, como o ozônio, por mais que seja um efeito controlado, também tem algum estímulo, causa um estresse oxidativo, eu tentaria evitar para não sobrecarregar o animal de alguma forma, né? Eu não penso em diminuir o efeito do tratamento, mas próximo eu tento evitar, só para não mexer com o animal, deixar ele bem estável para poder fazer. E ainda dentro disso, uma coisa que é bastante legal, pensando na ozonoterapia, nas indicações, nas associações, num paciente que ainda não começou uma químio, por exemplo, mas você sabe que você vai ter que programar para começar um protocolo de químio.
na ozonoterapia a gente tem como fazer um tratamento preventivo, preparar o corpo, o animal, para ele receber a químio. Então, é fazer um protocolo antes dele iniciar, às vezes com uma frequência um pouco maior, e aí, para que quando eles comecem a fazer o tratamento da químio, o corpo dele esteja melhor, ele seja com menos estresse oxidativo, com menos processo inflamatório, o sistema imunológico dele vai estar um pouquinho mais estimulado, para poder tanto responder bem à químio, como na terapia, como diminuir as chances de você ter algum efeito colateral do tratamento. Então, é uma coisa bastante legal para você pensar tanto antes como durante o tratamento. E nessa parte da oncologia, é bom a gente, né, deixar claro aqui que a gente não está falando que a ozonoterapia ela vai curar o câncer, né? Vai ser um aliado ali para dar maior qualidade de vida para o animal, porque o câncer, né, já é um tumor maligno. Então, muitas vezes ele não tem mais o que ser feito em relação ao tumor. Você vai tentar reduzir, aumentar, prolongar a vida do animal com qualidade de vida. É bastante importante. É bastante importante a gente, até com o tutor, e com os outros veterinários envolvidos, né? Então a gente está falando da questão da utilização, né, da indicação na clínica veterinária. Muitas vezes, quando você tem um colega veterinário que está responsável pelo caso, ele está te chamando para fazer ozonoterapia no paciente com câncer, por exemplo, a gente deixar claro quais são os objetivos nossos do tratamento, tá? Existem muitos trabalhos, né, hoje em dia, com ozonoterapia, mostrando um efeito antitumoral do tratamento com ozônio. Porém, o que a gente tem atualmente em pesquisa séria e publicada são trabalhos em animais modelo em situações controladas. Em algumas situações controladas, você tem até um efeito positivo, um efeito antitumoral. Porém, na nossa rotina, a gente não tem como, e ainda a gente não chegou num protocolo de uma forma que a gente pudesse replicar isso. Então, tem muitos pacientes oncológicos que a gente usa a ozonoterapia também como um tratamento complementar, eles têm uma resposta boa, mas o nosso foco principal é o que você falou, é a gente ajudar ele na questão, principalmente, de controle de dor, de qualidade de vida. Muitas vezes, para ajudar a otimizar o tratamento que já está sendo feito, então pensando ali numa químio, numa eletroquímio, num processo de cirurgia, às vezes o animal teve que fazer uma cirurgia e para a recuperação dessa cirurgia, então a gente pensa ele como um adjuvante do tratamento convencional, né? Mas então a gente tem que deixar bastante claro isso para também o tutor ou os outros veterinários envolvidos não ficarem com uma expectativa que não deve ser, né? Então, a gente sabe que ele tem uma boa ferramenta, ela pode ter efeitos positivos, mas a gente tem que botar nossos objetivos. Nossos objetivos são ajudar o tratamento, ou manter o animal, ou, por exemplo, tentar fazer com que o processo que ele vai passar com esse tumor até o final, né, a terminalidade do animal, que ele passe de uma forma confortável dentro das possibilidades. Tem algum tumor que é contraindicado? Não existe. Então, não existe uma contraindicação absoluta para a ozonoterapia para tumores, tá? O que a gente evita é justamente, por exemplo, mastocitoma, a gente evitaria tratamentos, algum protocolo que a gente faça uma aplicação dentro do tumor, tá? Para você evitar a degranulação de mastócito e isso poder causar uma piora no quadro do animal. Em teoria, você poderia fazer em qualquer tipo de tumor, porém, é importante muitas vezes você saber, e aí, assim, no geral, a gente pode pensar, a gente poderia fazer, a gente tem algumas premissas, então tem que considerar como está o estado geral do animal, para a gente saber o que a gente pode fazer ou não, se a gente espera um pouco o animal estabilizar, se ele está num quadro totalmente instável, muitas vezes a gente evita e espera esse animal estabilizar um pouco para começar, mas no geral a gente pode fazer. O que pode variar, talvez, o que a gente consegue de resposta, dependendo do tumor, e se você for pensar de uma forma mais avançada, às vezes até dependendo do tipo do tumor, você modifica um pouco o seu protocolo de tratamento.
mas, no geral, não existe uma contraindicação específica. Eu acho que é o que a gente mais comenta é a questão realmente do mastocitoma para aplicação local. Entendi. E aí a gente entra também numa parte importante, que é sempre fazer o diagnóstico do que a gente está tratando, né? Sim. Então, não é só o animal está doente, entra com ozonoterapia porque vai sarar. Não, a gente tem que entender o que está acontecendo com o animal, fazer os exames, né? Até hemograma é importantíssimo para a gente ver a questão da anemia, né? Para, então, indicar a melhor técnica da ozonoterapia, porque também existem diferentes técnicas no tratamento e a gente vai escolher a melhor de acordo com o estado do animal, né? O estado geral do animal. Exatamente. Então, isso é uma coisa importante. Eu acho que é importante, em qualquer momento deveria ser importante, mas para a ozonoterapia, ainda mais em casos que não são, por exemplo, casos tão óbvios, às vezes, é importante a gente tentar chegar sempre o mais próximo do diagnóstico. Por isso mesmo, muitas vezes a gente vai considerar o nosso protocolo de tratamento de acordo com o diagnóstico do animal, de acordo com o que ele tiver de exames ali que a gente está vendo. A gente vai conseguir também alinhar a nossa expectativa de tratamento também de acordo. Porque a ozonoterapia, por mais que ela é uma técnica já utilizada há mais de 100 anos, né? E ela vem, e no Brasil, pelo menos aí 50 anos já vem sendo utilizada na rotina, primeiro em humanos, né, e depois na veterinária, em 2004, se eu não me engano, começou. Ainda é uma técnica relativamente nova, comparada com outras. Então, muitas vezes, se você trata um paciente e sem ter um diagnóstico, às vezes você não vai ter uma resposta que você achou que tinha, isso também pode atrapalhar a nossa imagem como ozonoterapeutas. E muitas vezes não porque um animal talvez não responda da forma com que a gente estivesse esperando, não por conta da técnica, mas sim por conta do diagnóstico. Então, um casinho assim, só para exemplificar, uma amiga minha, né, ela veio me mandou uma mensagem e tal para perguntar sobre um caso que tinham indicado para ela, num pênis, um cachorro que estava com uma alteração na ponta ali, né? E aí também tinha passado do clínico, só que sem um diagnóstico fechado. Então, falaram, era uma ferida que não estava fechando. E aí, a primeira coisa que eu falei para ela é isso, ó, não sei exatamente o que é, pode ser alguma coisa tumoral, não estava com uma cara de uma ferida, de um machucado ali traumático, e vai variar, você falar qual que é o efeito do ozônio para uma cicatrização. A gente sabe que o ozônio para cicatrização tem um efeito muito bom. Se fosse uma massa tumoral, qual é o efeito do ozônio? Ele já é diferente. Ou a gente estava pensando, se for um prolapso de uretra, o que o ozônio poderia ajudar? Então, assim, às vezes vem para a gente com um diagnóstico, se a gente não, ou vem sem diagnóstico, se a gente não investir nisso, às vezes a gente pode não ter a resposta que a gente tem, e até pode estar guiando o tutor pensando uma coisa diferente. Então, acho que é muito importante, sim, saber exatamente o que a gente está tratando. E na parte, assim, clínica, em que situações que o veterinário que não é ozonoterapeuta, como que ele vai se guiar para falar assim, não, eu acho que está na hora da gente ir para outro lado, de repente associar a ozonoterapia. Como que ele se basearia nisso? Porque, assim, são várias doenças, né, que a gente tem que tratar. Como que ele vai se guiar? Olha, a gente tem que lembrar, então, muitos clínicos que acabam... É muito importante a conversa, primeiro de tudo, porque muitas vezes o clínico tem interesse, já sabe alguma coisa, muitas vezes ele não sabe, ele vai depender de um colega ozonoterapeuta para chegar um dia, conversar, explicar para a pessoa. E aí o clínico com os efeitos, sabendo quais são os efeitos da ozonoterapia, ele pode encaixar num paciente, de repente conversar. Então, o principal é a conversa. Mas, em geral, então, quadros de dor e inflamação, o clínico ele pode fazer o protocolo dele e pode indicar para a ozonoterapia. Lógico, é um quadro mais leve que vai ser tratado 2 dias, já melhorou, o animal não vai ter nenhum problema, talvez não tenha necessidade, mas é um quadro daqueles que você está vendo que está voltando o tempo todo, né, uma dor recidivante, ou mesmo com o seu protocolo não está respondendo, você pode pensar no ozônio.
Sabendo que a ozonoterapia ela tem o efeito de melhorar, modular o sistema imunológico, a gente pode pensar, por exemplo, para doenças infecciosas, você associar a ozonoterapia com o seu tratamento convencional. Não que você precise substituir uma coisa pela outra. O ozônio ele funciona como um complemento para melhorar a resposta do tratamento convencional, muitas vezes. Então, o que a gente estava comentando, um paciente que entrou com parvovirose, você vai internar ele, você vai fazer todo o suporte que você iria fazer, porém, você sabendo que o ozônio também pode ajudar a melhorar a resposta do sistema imunológico do animal, e melhorar a condição do animal combater a própria doença, você pode pensar em associar. Então, para doenças infecciosas, um paciente, por exemplo, com sinomose, com parvovirose, Ehrlichia, Babésia. Então, a gente sabendo dos princípios, a gente pode pensar em indicar. Para o que a gente comentou do paciente oncológico, doentes renais, então a ozonoterapia ela tem um efeito muito legal para paciente renal, e também, não é que você vai deixar de fazer o seu tratamento convencional, mas você pode associar o tratamento com o ozônio, e aí, se você for ozonoterapeuta, né, você já pode conversar com o clínico, ou se você for o clínico, você pode já conversar, e às vezes o ozonoterapeuta vai para a sua clínica, faz um tratamento, ou vocês vão trabalhando em equipe, para eles fazerem um tratamento e o animal sempre voltando pro veterinário responsável. Outras alterações, então, que a gente vê bastante da rotina, a questão da cicatrização, animais com... Bom, as dermatopatias, que a gente você já conversou bastante, então isso é uma rotina muito grande na clínica da veterinária. Tentando lembrar de um outro. Essas crônicas, por exemplo, principalmente gato, né? Tem sempre bastante doença renal. E geralmente faz bastante soro semanal, soro subcutâneo semanal. Essa fluidoterapia poderia estar sendo substituída, a tradicional, pela ozonizada? Pode sim. Então, assim, muitas vezes, quando eu tenho um paciente que ele já está num esquema, né, de fluidoterapia, às vezes está em casa fazendo 3 vezes por semana, né? Então, muitas vezes a gente tenta combinar para que o dia que ele for fazer o soro, a gente já faz o soro ozonizado e aí a gente já faz o tratamento da ozonoterapia com a reposição do fluido. Ele está participando, ó. E mas também na parte de cálculo, né? Obstruções, cistites, cálculos renais. Sim, então assim, a gente pensar, né, doença do trato urinário, em alguns casos a gente pode utilizar, né, sim, em alguns casos a gente tem um resultado melhor do que outros, né, mas, por exemplo, infecções urinárias é uma coisa que a gente pode utilizar o ozônio, tanto de uma forma mais direta, né, principalmente em machos, cães machos, então é uma coisa que a gente consegue facilmente sondar esse animal e fazer uma limpeza com soro ozonizado, ou usar o próprio gás ali, para você ter aquele efeito antimicrobiano do ozônio. Pela própria cistite, o efeito anti-inflamatório pode ajudar a reduzir essa inflamação na parede da bexiga. Mesmo que for uma fêmea, ou, por exemplo, for um gato, o ozônio, mesmo se a gente não consiga sondar o animal, né, às vezes uma fêmea é difícil de você, sem sedação, você sondar, ou um gato ainda, o estresse acaba sendo demais, você tem outras vias de ozonoterapia sistêmicas, por exemplo, a insuflação retal, que também pode ter um efeito positivo, né? Então, dá para se fazer, e aí quando você comentou também dos cálculos, também a gente tem alguns relatos bastante interessantes para animais com cálculos urinários, então, tem um relato até com cálculo de oxalato, ainda não é uma coisa que a gente tenha isso em pesquisa para provar exatamente que o ozônio ele consegue dissolver cálculos de oxalato, mas a gente tem algumas experiências muito interessantes. Então, e sabendo que a ozonoterapia ela é uma técnica que pode ajudar a controlar a infecção, controlar a inflamação naquela bexiga, e também, de repente, ela pode ajudar a dissolver esse cálculo, né? É uma indicação interessante aí para complementar um tratamento convencional. Certo. E outra coisa que muitos relatos que eu vejo, já não na parte renal, mas na parte óssea,
ajuda na calcificação, né? Estimula ali os teoblastos, os teoclastos e a repor, né? Às vezes evitar uma amputação ou consolidar mais rápido uma ferida, uma fratura. E o que você acha da indicação da ozonoterapia em pós-cirúrgicos ortopédicos? Então, uma Para coisa... acelerar o processo cicatricial. Então, para a consolidação óssea, a gente tem alguns trabalhos muito interessantes, a gente tem já uma quantidade interessante de trabalhos com animais modelo, a gente tem alguns relatos de caso interessantes também, então tem o Lucas Feijó, até ele vai participar desse curso de educação continuada, falando justamente na ortopedia, e ele tem muita experiência com pacientes com fratura e utilizando ozônio para consolidação. E aí o que eles teve, né, de experiência é que mesmo nessas fraturas que elas já estão com não união, que já estão no processo de reabsorção óssea e não estão encaminhando para a consolidação, o ozônio ele consegue reverter isso e estimular a cicatrização óssea. E aí, se você consegue, por exemplo, associar num pós-cirúrgico, né, de uma cirurgia ortopédica, numa TPLO, por exemplo, que muitas vezes a gente sabe que, em maior parte dos casos, você vai ter uma consolidação. Porém, se você sabe que você tem uma ferramenta que pode acelerar o processo cicatricial, além de controlar o processo inflamatório e garantir que, por exemplo, o seu pós-cirúrgico ele dure menos tempo, ou que ele tenha menos intercorrências, então é uma coisa legal que a gente pode pensar e pode trabalhar. Ou, se você já não é o próprio responsável, né, pela cirurgia, você pode associar com um colega para você fazer também. Então, tanto em situações de rotina, como em situações em que você já está tendo um problema de consolidação óssea, o ozônio pode ser indicado, e é uma indicação, assim, é um uso bastante interessante. Às vezes até como um tratamento complementar de infecções ósseas, eu esqueci o nome do termo. Caramba, eu estou com um nome errado na cabeça, mas... Osteomielites. Então, osteomielites ou até artrites sépticas, né, que também você pode utilizar o ozônio como um complemento, como um adjuvante do tratamento convencional. E agora a gente já está em 33 minutos de live, falei com você que passava rápido. E essa questão, assim, da união entre ozonioterapeuta e o clínico, né? Uhum. Como fazer isso dar certo, né? Porque às vezes eu vejo o clínico assim meio brigando, tipo, o que eu falo, o ozonioterapeuta ele não vai roubar o cliente, ele está ali para associar a terapia, como qualquer outro especialista, né? O cardiologista, o nefrologista, está ali o ozonioterapeuta. Uhum. Então, a ozonioterapia, então, assim, ela está dentro, né, da lista até de práticas integrativas, então ela é considerada uma prática integrativa, e o ozonioterapeuta, geralmente os ozonioterapeutas já têm essa cabeça, essa visão mais integrativa da medicina veterinária, e na medicina integrativa a gente considera muitas coisas, e medicina integrativa não significa, não é sinônimo de técnicas energéticas ou técnicas não convencionais. Ela só significa que é uma forma de abordar o seu paciente. Então, utilizando tanto técnicas convencionais como técnicas complementares, como a ozonioterapia a gente está considerando hoje em dia, mas considerando como que é o animal, qual que é a característica dele, como são os tutores, como é o núcleo familiar dele, como são os veterinários, toda a equipe que está relacionada com aquele tratamento. Então, já por princípio, o ozonioterapeuta ele tende a trabalhar em equipe, porque ele já tem essa visão da importância de todos os profissionais envolvidos. Então, é muito importante. E lembrando que a ozonioterapia, ela não vai substituir um tratamento convencional, e não vai substituir o conhecimento do clínico que vai estar acompanhando, né? Então, é como você falou, né? Não é que o ozonioterapeuta ele vai roubar o paciente do veterinário que for indicar. E é importante a gente estimular que exista sempre uma comunicação,
porque às vezes, até para o próprio clínico, que costuma ver o paciente de uma forma muito mais esporádica, né? Ele acaba vendo quando o animal já está com uma doença, alguma alteração meio avançada. Se ele está vendo um ozonioterapeuta porque está fazendo um tratamento mais crônico ali, que aí a gente vai ver, sei lá, cada 15 dias por um tempo. Você tendo um bom relacionamento clínico com o ozonioterapeuta, se qualquer coisa que tiver diferente ou que precisar ser feito, o ozonioterapeuta ele vai indicar para que ele volte para aquele clínico para continuar fazendo um tratamento, ou para fazer algum exame, alguma coisa assim. Então, para o ozonioterapeuta é interessante ele ter esse relacionamento com o clínico para ter esse suporte, para ter com quem conversar e todos tomarem uma decisão, né, em comum acordo, como para o clínico, porque ele vai indicar o paciente dele para fazer um tratamento que ele sabe que vai ajudar o paciente, que muitas vezes vai acelerar a resposta do tratamento dele mesmo que ele instituiu. Então, o tutor, né, ele vai acabar ficando feliz, não necessariamente só com o ozonioterapeuta, mas com o clínico, que está indicando a melhor terapia para ele. Então, isso vai agregar a resposta dos tratamentos dele, e muitas vezes vai até fazer com que, se for pensar, vai até fazer com que o próprio paciente dele volte mais vezes para o consultório, do que se o paciente não estivesse vendo ninguém. Por exemplo, está em casa, às vezes acontece alguma coisa, ele acaba deixando isso para frente. E às vezes a gente sabe que se tem algumas alterações, se você vir o quanto antes, você vai ter um sucesso melhor. Então, eu acho que dá para a gente trabalhar em equipe. Ainda tem alguns veterinários clínicos que podem não conhecer e alguns ainda torcem um pouco o nariz para a ozonioterapia. Eu acho que a base disso é um pouco de falta da informação. Então, por isso é importante o ozonioterapeuta ter a informação e também saber se portar para que a técnica seja levada a sério. Muitas vezes a pessoa não conhece muito a ozonioterapia e vê algum colega fazendo alguma afirmação que não daria para ser feita, ou utilizando o nome da ozonioterapia de uma forma meio leviana, né, não séria, isso também, ele acaba torcendo mais o nariz achando que isso é só uma moda ali, alguma coisa assim. Então, para esses clínicos, e muitas vezes, isso também é com a gente, por mais que a gente veja pesquisas, informações, quando a gente tem um caso nosso, um caso próximo que fez algum tratamento e deu boa resposta, parece que a gente bota um pouco mais de fé. Então, muitas vezes o clínico que ainda torce o nariz e tudo, ou é uma falta de informação, ou ele nunca teve um contato com algum paciente que teve. Então, da nossa parte, como ozonioterapeutas, a gente abrir esse diálogo, né? De repente, alguém que você conhece, algum colega, e está atendendo um paciente que ele fala, eu tenho o veterinário clínico que passa comigo, mas ele não gosta muito. E aí então, a gente dá até essa iniciativa de conversar, falar, eu estou fazendo isso. Se você quiser, eu posso te passar alguns artigos, eu posso te falar um pouco sobre como que funciona a ozonioterapia. E aí, às vezes, com essa informação, ele começa já a ir atrás, né? Alguém te dá condições para ele ir atrás dessa informação, e ele começa a dar um pouco mais de credibilidade. Mas eu acho que a chave de tudo isso é a comunicação, né? Então, nesses veterinários que não têm tanto conhecimento. Ou, por exemplo, se você tem algum conhecimento, ou algum contato, alguma relação numa clínica grande, num hospital, conversa com o responsável, marca um dia para poder fazer, por exemplo, uma palestrinha para eles, para explicar, né? Então, para eles tirarem as dúvidas deles, né? Então, aí sim, acho que a gente consegue já criar um ambiente para poder ter um bom relacionamento e todo mundo se beneficiar, tanto com o objetivo ao bem-estar do paciente, do nosso paciente, como beneficiar na questão até como serviço veterinário, como retorno financeiro no final das contas. Sim. Patrícia está perguntando, em um pós-operatório de amputação, quais são as vias indicadas? Oi, Patrícia, boa noite. Então, é uma indicação bastante interessante. Eu estou com um paciente atualmente, inclusive um paciente com osteosarcoma, que fez amputação, e a gente está fazendo ozonioterapia nele. Então, assim, vai variar um pouco
sobre qual foi a causa da amputação, se é uma amputação só traumática, por exemplo, um atropelamento, ou como esse paciente meu, que é uma amputação por conta de um tumor. Mas, em geral, a gente pode pensar em aplicações locais para você controlar o processo inflamatório e acelerar essa cicatrização, tanto na questão da cicatrização dos pontos aí da cirurgia, como do subcutâneo, como de todo aquele tecido que foi mexido, né? Então, primeiro a questão da cicatrização. Você pode pensar em vias sistêmicas também. Então, muitas vezes a gente associa, até para ter um efeito anti-inflamatório a mais, um efeito analgésico a mais, uma insuflação retal, por exemplo. Que aí você vai, além da aplicação local, você tem insuflação retal. Se você for fazer uma amputação, ou se o animal fez uma amputação e aí teve uma deiscência de pontos, de repente vai ter que fazer uma cicatrização por segunda intenção. Aí, além da aplicação local, você pode pensar num bagging, você pode pensar em lavar com soro ozonizado nessa região, um cupping, dependendo da região, né? E aí associaria sempre com uma insuflação retal, pelo menos. Se é um paciente oncológico, por exemplo, aí eu penso, além da insuflação retal, eu penso na autohemoterapia. Tem uma autohemoterapia menor, uma autohemoterapia intermediária, né, ou a maior. Isso vai depender um pouco de qual foi o motivo, mas a gente pode sim pensar no ozônio local mais alguma sistêmica. E por falar em animal atropelado, eu ia até perguntar a respeito disso. A gente fala bastante em questão de doenças infecciosas, inflamatórias e tal. Mas na parte desses animais intensivos, né, que a gente recebe no plantão, eu, por exemplo, que faço bastante plantão, recebo sempre animais traumatizados, assim, daria para estar utilizando a ozonoterapia nesse sentido? Dá, acho que é tudo, e aí o que é o mais essencial do ozonoterapeuta é o bom senso. Então, dá para você fazer ozonoterapias tendo bom senso. Então, no caso, um paciente que está internado, está numa situação mais crítica e está por alguma questão de dor meio local, você pode fazer uma aplicação local desde que você faça um protocolo adequado ao quadro dele. Então, você não vai usar uma concentração muito alta, você não vai usar um volume muito alto. Existem trabalhos, por exemplo, de ozonoterapia para paciente em choque. Então, assim, a gente poderia até fazer ozonoterapia num paciente nessa situação, porém, aí já a pessoa precisa estar muito mais segura do que ela está fazendo, para fazer um protocolo muito, muito, muito sutil. E, lógico, em primeiro lugar, é estabilizar o animal, e aí você pensa no ozônio depois que você fez tudo que é o que precisava em primeiro para deixar o animal bem. Mas a gente pode... essa é uma área que ainda está crescendo, colegas que trabalham, né, que ficam numa rotina de animal de internação, e a gente pode pensar. Então, por exemplo, eu lembro de um paciente que eu fui atender, que era um pug que tinha ele estava com uma broncopneumonia super complicada, teve que fazer traqueostomia, e depois estava cicatrizando ainda da traqueostomia e estava com uma infecção que não estava cedendo. A única coisa que tinha, eles fizeram cultura de biograma lá do lavado e só tinha, acho que, meropenem, eles queriam segurar e tal. Então era uma situação de um paciente um pouco mais, ele não estava tão debilitado, mas era uma situação um pouco mais crítica ali, mas necessitava de um pouco mais de cuidado. E aí eles chamaram a gente para fazer ozonoterapia justamente para estimular e melhorar a condição do animal para ver se conseguia não necessariamente entrar com um antibiótico. E a gente começou a fazer e era uma cachorrinha, se não me engano, não me lembro o nome dela, mas era uma fêmea. E ela foi melhorando, então, tanto para ajudar na cicatrização do que tinham feito da ferida da traqueostomia, como para ajudar nessa questão pulmonar, né? Então, estava sendo feito todo o tratamento, o animal estava internado, a gente ia lá, a gente foi 3 vezes por semana, eu acho que foram 2 semanas, né? Foi uma colega minha, e aí no final o gatinho voltou, os donos moram no Rio de Janeiro, ele voltou, então a gente acredita que ele melhorou, ele continuou melhorando. Mas era um quadro que a gente utilizou, era um paciente internado, numa situação
delicada e a gente fez. Então, a gente fez, por exemplo, limpeza com soro ozonizado, fez aplicação local ali na região para ajudar, para estimular a cicatrização, e fizemos a automoterapia com insuflação retal. No local, vocês fizeram o quê? No local, óleo, o soro? No local, a gente fez um pouquinho de soro ozonizado, só para fazer uma limpeza. Ali acho que a gente não utilizou o óleo. Não, utilizou só o óleo, só na parte superficial, né, só para não evitar disso entrar lá. E a gente fez aplicações subcutâneas também, num volume pequeno, não lembro se foi 5 ml em volta da ferida ali, de aplicação local. Então foi soro ozonizado para fazer uma limpeza, e aí na rotina da internação eles faziam o óleo ali em volta, pouquinho só para não entrar lá para dentro, e fazendo a aplicação subcutânea peri, né, lesional. Certo. Aí, então, em animais na emergência, né, que seriam na parte de respiratória, cardíaca, trauma, a gente pensa, então, na parte anti-inflamatória, na parte antioxidante, né, que acaba gerando também bastante radicais livres, o ozônio poderia ajudar nessa parte. Uhum. E aí já estabiliza, ajuda a reorganizar, né, o organismo, né, estabilizar o organismo, de forma que ele comece também a combater a própria doença sozinho, né, que seria uma das funções do ozônio, é estabilizar o organismo e oxigenar, né? Sim. Dá mais oxigênio para um animal que já está pouco oxigenado. Em geral, o efeito da ozonioterapia é isso, é um efeito modulatório, de regulatório. Então, é para você regular as funções orgânicas pro normal, que seria o fisiológico para ele responder. E o ozônio estimula o que a gente chama daquele efeito hermético, que ele estimula as próprias capacidades do corpo se curar, né? Então, de se regular, ou de se controlar de qualquer alteração que seja. Então, a gente pensa assim, nesse efeito anti-inflamatório, analgésico, dessa modulação do sistema imunológico, de reduzir o estresse oxidativo desse paciente. Uma coisa bastante interessante, a oxigenação dos tecidos, o ozônio tem esse efeito, tanto pelo fato de você estar colocando oxigênio com ozônio ali, você tem um efeito direto, mas você otimiza a resposta da hemácia em transferir oxigênio para os tecidos, né? E também se ajuda a hemácia ela perfundir melhor. Tem um trabalho bastante legal que eles fizeram em ratos, mas que a gente pode pensar na rotina do paciente internado, às vezes aquele paciente idoso que está muito tempo parado. Então, primeiro, que você ajuda... ele mostrou que a ozonioterapia ela melhorava a capacidade cardiovascular daqueles animais. Então, melhorava o débito cardíaco, diminuía a frequência cardíaca, diminuía a pressão. Então, ele dava uma otimizada. Então, num paciente idoso que já está com isso comprometido, a gente pode pensar que o ozônio também pode ajudar nessa parte. E ainda mais um animal que está com aquele imobilismo, está um tempo todo parado, já está com um déficit de circulação ali naquela parte muscular. Qualquer técnica que melhore a oxigenação e perfusão dos tecidos, você pode ajudar no estado geral, né? No quadro geral do animal que está sentindo um pouquinho mal. Então, você pode sim, só tomar mais cuidados aí também. O paciente está internado, ele vai ter que ter alguns cuidados a mais, se ele não está muito instável, se ele não está com a pressão muito baixa. Lembrando que o ozônio ele pode, dependendo da técnica, baixar um pouquinho a pressão, ele pode também, dependendo da técnica, baixar um pouco a glicemia. Então, lógico, o ozonioterapeuta ele vai ter toda essa condição de avaliar o animal antes para saber qual o protocolo melhor para ser feito. Isso que eu ia falar, duas coisas, né? Para a parte de efeitos colaterais da ozonoterapia, e a segunda é da ozonoterapia no controle da diabetes. Mas vamos primeiro para a parte de efeitos colaterais. Tá. Então, assim, os efeitos colaterais, as coisas mais comuns que podem acontecer, ou é dor,
o animal ficar com um pouco de dor depois da aplicação, sendo que isso nem é tão comum, não é uma coisa que a gente fica esperando tanto, a não ser que você vai fazer uma aplicação... Concentração, né? Exatamente. Então, geralmente, na concentração que a gente utiliza, né, na nossa janela terapêutica que a gente utiliza na rotina, é difícil um paciente normal ali, da rotina, ficar com dor ou muita dor que a gente perceba. Diferente um pouco do ser humano, que é um pouco mais sensível. A não ser que você vai fazer uma aplicação um pouco mais profunda, ou perto de uma articulação, ou de forma intraarticular. Mas pode acontecer. Dor, eu vou falar primeiro dos mais simples para os mais complexos, tá? Você pode ter, por exemplo, um animal, você vai fazer uma insuflação retal. Então, o animal ele pode depois, próxima vez que ele for defecar, as fezes saírem com muco, ou pode estimular muito o peristaltismo, e o animal ele pode ter umas fezes amolecidas, uma diarreia. Dependendo se ele for muito sensível, ele pode, logo em seguida, isso é um efeito rápido, né? Ele pode tentar fazer várias vezes o cocô, então ele fica meio com uma cólica. A gente não sabe exatamente se é uma cólica, mas a gente acredita que seja. Depois da técnica, ele vai, faz um cocô, ele abaixa, tenta fazer mais um, aí tenta fazer mais um, então fica naquele tenesmo ali, e pode ser uma cólica. Das coisas um pouco mais complexas, então, por exemplo, da dor, isso a gente vê, por exemplo, o animal ele pode entrar em choque, e teoricamente ele pode até ir a óbito por dor. Então, se o animal está com um quadro de dor muito grande, então um exemplo clássico, um animal com uma cervicalgia enorme, se você fizer, e aí não tem a ver necessariamente com ozonioterapia, tem a ver com um erro de técnica, tá? Um problema de não ser feita a técnica da forma correta. Você fizer uma aplicação... Você fazer um fármaco, né, e exceder-se a dose, tem efeitos colaterais. Então, exatamente. A mesma coisa, o ozônio, né? Em excesso, tipo, na dose exatamente. errada, ele vai ter esses efeitos. Exatamente. Se você fizer uma concentração muito alta, uma aplicação muito profunda, numa região que já está com dor, o animal tiver com muita dor, ele pode ir a falecer por conta disso, por conta de dor, tá? Outras coisas que poderiam acontecer, essa questão da hipoglicemia e da hipotensão, que geralmente são transitórias, e geralmente tem a ver com a aplicação da autoimmunoterapia maior, ou o que a gente chama de autoimmunoterapia intermediária, que é quando a gente coloca o sangue ozonizado de forma intravenosa, que você vai ter um efeito muito rápido do ozônio, e um dos efeitos dele é vasodilatação periférica, e o outro poderia também ser hipoglicemia transitória. Então, às vezes o animal tem uma síncope, e dependendo, poderia ir a óbito, dependendo do grau aí dessa alteração, tá? Então, basicamente, e outro efeito que não é um efeito colateral, e também teria a ver com uma questão de técnica, se você exagerar e fizer uma dose total de ozônio muito alta num paciente com muito estresse oxidativo, com pouco antioxidante, você pode gerar uma anemia, você pode causar uma hemólise por oxidação. E é por isso que é um dos cuidados que a gente tem que ter, não que a gente não faça, mas num paciente que está com uma anemia mais severa, a gente tem que saber muito bem o que a gente está fazendo, porque se a gente exceder a nossa oxidação, você pode causar hemólise nessas hemácias que já estão muito diminuídas, e você pode aprofundar e piorar essa anemia do animal. Então, acho que basicamente essas são o que a gente pode pensar mais de efeito colateral. E lembrando que isso tudo tem a ver, muitas vezes, com um pouco de imperícia, tá? Coisas coisas assim, a gente não tem a ver, mas alterações mais graves, elas estão muito mais relacionadas com imperícia do que com a técnica em si. Ela sendo feita dentro das janelas terapêuticas, da forma que a gente reconhece que são as formas seguras, é uma técnica que tem muito, muito pouco efeito colateral. Muito menos do que muitas medicações aí que a gente utiliza na nossa rotina. Sim. Isso, já vou emendar na outra. 5 minutinhos, vamos falar um pouquinho da diabetes. Da diabetes. Então, assim, a gente pode utilizar em ratos e em seres humanos, a gente tem alguns trabalhos em que o ozônio ele ajuda a controlar a hiperglicemia. Em ratos ele mostra, inclusive, que ele ajuda a recuperar as ilhotas pancreáticas, que são as que fazem as células que fazem a insulina. E eles ajudam a melhorar o estresse oxidativo lá do pâncreas. Então, num paciente, num humano,
ou nos ratos, quando eles vão fazer algum modelo, quando você tem uma lesão parcial, o ozônio ele consegue reverter pelo menos uma parte. Se você faz o ozônio antes de tentar fazer uma lesão, ele também previne dessa lesão pancreática. Se a gente for pensar no cão, que geralmente quando ele está diabético, ele já está numa situação de dependência da insulina, você também pode fazer o ozônio, porque você pode ajudar no geral, né? Lembrando que a glicose não entra na célula só com insulina, você tem outras vias também, no músculo entra de outras formas. Então você pode utilizar o ozônio. Eu penso muito, por exemplo, num gato, que um gato muitas vezes ele tem uma fase, então que ele pode ainda estar só com uma resistência insulínica ali. Então o ozônio ele pode ajudar a reduzir essa resistência insulínica e pode ajudar a melhorar as condições no pâncreas. A gente ainda não tem trabalhos específicos com cães ou gatos mostrando efeito, mas a gente tem efeitos promissores com animais modelo e com seres humanos. Então, acho que é uma indicação super, super legal da gente pensar em fazer. Ó, consegui em 2 minutos. Casos de cetoacidose diabética ou que o animal chega já descompensado, daria para usar o ozônio para tentar controlar a glicemia? Talvez dê. Eu tentaria primeiro, assim, tratar já da insulina, vai acompanhando. Talvez dê, eu talvez faria se eu estivesse acompanhando um paciente desses, mas fazendo tudo com muita parcimônia, para você não exceder capacidade antioxidante. Mas eu acho que numa situação que o animal já tá no soro, já está com a medicação, já está com insulina, você está só tentando controlar essa cetoacidose, eu acho que a gente pode pensar assim, talvez eu pensaria num soro ozonizado e ir acompanhando, quando já é um animal que ele já está em condições de você estar lá, a cada 5 minutos você monitorando ele, eu acho que é uma indicação interessante. Eu nunca vi nenhuma pesquisa específica, mas acredito que tenha um bom resultado, até por esse efeito hipoglicemiante e até de melhora de vasodilatação periférica, eu acho que isso acaba ajudando, e o próprio efeito no fígado, nos rins, então você pode ajudar o corpo a também se limpar de todas as toxinas, no caso da cetoacidose. Então, doutor César, a gente tem 2 minutos para acabar a live. E tem tanto assunto para falar. Gente, vocês que estão ainda aí na live, tem alguma pergunta, faça agora ou se cale para sempre. E a live está para acabar. Aproveita que o Dr. César está aqui disponível para todas as perguntas. Laine, está aí ainda? Laine, Júlia, Ana, Patrícia. Não? Todos respondeu todas as perguntas. Bom, vou estar aí à disposição, tá aí, tem meu Instagram. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida também, é só falar. E assim, se vocês também tiverem interesse, só aproveitando o espaço também para falar, a gente tem esse curso da Fisioanimal, que é um curso avançado para quem já trabalha, quem já tem a primeira formação com ozonioterapia, que é justamente para a gente abordar alguns temas de uma forma um pouquinho mais aprofundada aí, em cada tópico específico. Então, se alguém tiver interesse também, dá uma olhada no meu Instagram, na Fisioanimal, do curso Fisioanimal, também vocês vão ter informação, também qualquer dúvida vocês podem falar comigo, ou falar com a Priscila falar comigo também. Certo. Quero agradecer, então, a presença de todos, a presença do Dr. César, por ter aceitado o meu convite. Foi uma live maravilhosa, esclareceu bastante dúvida. Espero que a gente faça mais lives, porque ainda ficou muito assunto para ser discutido aqui. Vai ser um prazer. Tá? Obrigada, gente. E pode mandar pergunta, então, porque essa live vai ficar gravada. Então, vocês podem também estar mandando as perguntinhas lá nas mensagens, né, nos comentários, direto para mim, direto do Dr. César, tá? Obrigada. E legal. Até a próxima, que já é quarta-feira, tá? Quarta-feira tem mais live com a doutora Larissa. Nossa, agora fugiu o nome. Sobre bovinos, a Larissa, sim. Sobre bovinos, tá bom?
Aguardo você. Obrigadão, gente. Obrigadão aí pelo convite. Se precisar, é só chamar. Falou. Beijo. Tchau.